noite, amigos. É um prazer encontrar vocês novamente na noite de hoje. Estamos todos saudosos, né, dos nossos encontros presenciais na nossa casa, mas se Deus quiser, esse momento está se aproximando e em breve nossas reuniões serão presenciais, se Deus quiser. Hoje a gente vai iniciar mais uma reunião. Eu quero aproveitar a oportunidade, ler uma prece, uma mensagem da Amélia Rodrigues, uma mensagem muito bonita, que já é uma prece. Na verdade, chama Prece de Gratidão. Ela é uma mensagem, uma oração realizada muito pelo nosso companheiro Divaldo. Divaldo Franco gosta muito de recitar essa prece. Então, nesse momento, eu espero que todos vocês possam fechar os olhos, concentrar nessa oração para dar iniciada a reunião dessa noite. Então, eu vou fazer a leitura da prece, da gratidão, e vocês vão fechar os olhos e prestar bastante atenção nessa oração, que será a nossa oração inicial. Prece de gratidão, Amélia Rodrigues. Senhor, muito obrigado pelo que me destes, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza, olhos que contemplam o céu cor de anil e se detêm nas terras verdes salpicadas de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder, por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão. Por eles eu oro e a ti imploro comisseração, pois eu sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos meus ouvidos, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telhado, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Diante da minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu quero pedir, pois eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigada, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que com emoção profere uma sentida oração. Pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu quero rogar, pois eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigada, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos. Mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias, mãos que numa noite fria cuida ou lava louça numa pia. Mas que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura no momento de amargura. Mãos que no seio agasalha o filho de um corpo alheio, sem receio. E meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar, não importa se esse lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro desse exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de uma companheira, de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigada, porque eu nasci, e pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós. Muito obrigada, Senhor. Com essa oração, nós damos por iniciada a reunião da noite
E hoje a gente vai contar com a colaboração do Senhor Jeová, que fará a palestra para nós. Senhor Jeová, por favor, a palavra está com o Senhor. Boa noite, irmãos e irmãs do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Vamos conversar hoje sobre esse tema, nossos pensamentos e suas consequências. Mas, antes de iniciar, eu gostaria de expressar a minha gratidão por todos vocês que no ano passado, no início do ano, fevereiro mais ou menos, eu cheguei aqui pela primeira vez e fui muitíssimamente bem acolhido por todos vocês. Eu cheguei, sentei ali no terceiro banco à esquerda, ao lado do corredor, cumprimentei quem estava presente ali, informalmente, e sentei. Mas todos que chegaram depois de mim, cheguei uns 20 minutos antes, me cumprimentaram pessoalmente, pegando na mão, falando algumas palavras de acolhida. Realmente eu senti muito bem acolhido, por isso a minha gratidão. Mas também gostaria de expressar a minha gratidão a um membro de vocês, um membro do CEB, né? Que na década de 70, 80 eu o conheci, ele era mestre de obra, pedreiro, ele e o irmão dele, o senhor Joaquim, e moravam quase em frente à minha casa e reformaram a minha casa. E descobrimos que ambos tinham algum conhecimento de espiritismo, né? Ele mais maduro e eu começando. Mas ele foi um dos irmãos das pessoas que me intuíram a chegar aqui o ano passado, com certeza. Então, a minha gratidão ao senhor Orozimbo. Ele disse que tinha ações que vocês faziam para construir pequenas casas para a família carente, etc. Ou seja, é uma pessoa muito ética, muito de uma postura totalmente exemplar. Bom, agora vamos à conversa nossa, né? Então, nossos pensamentos e suas consequências. Mas eu gostaria de, antes de começar o tema propriamente dito, relembrar aqui alguns conceitos legados pela Boa Nova, que vocês todos sabem, mas não custa fazer aqui um refresh, né, na memória para voltar a lembrar disso. Ou pelo menos tirar minhas dúvidas, né, que eu também não sei muita coisa não. Alguns conceitos importantes legados pela Boa Nova. Espírito, perispírito e corpo físico. Simploriamente, né, são essas as dimensões do ser humano enquanto encarnado. Espírito é a parte imaterial do ser humano, alma. E lá na questão 23 do Livro dos Espíritos, é o princípio inteligente do universo. Simples assim. O espírito é o princípio inteligente do universo. O perispírito, que é outra dimensão do ser humano, enquanto encarnado, é inerente ao espírito e é constituído do fluido cósmico universal, compatível com a sua morada. Então, quando fala compatível com a sua morada, presente, ou seja, aonde quer que o espírito esteja, aonde a morada, né? Porque lá os evangelistas escreveram, né, umas passagens de Jesus, ele falando isso, que o Pai tem diversas moradas, e hoje sabemos que são milhares, bilhões. Tem morada na Terra, tem morada em Marte, tem morada na Capela, e por aí vai, em todo o universo, que o universo é infinito. Lá na questão 93, 94, do Livro dos Espíritos, ele diz que o perispírito é a roupa do espírito e é formado pelo fluido cósmico universal. O perispírito é formado pelo fluido cósmico universal de acordo com a morada do espírito. Então, para cada ambiente que ele mora, o espírito usa o fluido cósmico universal daquela morada, daquele ambiente, para formatar, para criar o seu perispírito, o seu invólucro, né? Que o espírito é o invólucro do espírito. O perispírito é o invólucro do espírito.
E é uma matéria sutil que faz a ligação do espírito com o corpo físico. Então, perispírito. E o corpo físico, que é a terceira dimensão do ser humano, ou do espírito enquanto encarnado, é a parte material propriamente dita que constitui o ser humano, né? Ok? E o nosso corpo físico, com o nosso desencarne, torna-se simplesmente matéria sem vida. Vamos explicar por que acontece isso. Por que fica sem vida? Essa imagem aqui espelha bem o que falamos até agora, né? Como diz o provérbio chinês, né? Uma imagem vale por 1000 palavras. Então, o espírito, que é o ser inteligente do universo, né? É o princípio inteligente do universo, ele molda o seu perispírito de acordo com o fluido cósmico universal da morada, e quando encarnado é a ligação espírito-corpo. Okay? Um outro tema, o conceito legado pela Boa Nova, é sobre o fluido cósmico universal. O termo fluido cósmico universal, ou fluido universal, foi primeiramente usado pelo magnetizador Franz Mesmer, estudado depois em Espiritismo em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, publicado em 1857. Franz Mesmer, acho que viveu a sua encarnação um pouco antes da encarnação do Kardec. Era um químico, né? O fluido cósmico universal, ele é super maleável, né? Super complacente, né? É um elemento semimaterial, simples e primitivo, que excede a qualquer força e não tem forma independente, mas se amolda ao ambiente em que se coloca, ou se sujeita à potência de um pensamento inteligente. Ou seja, essa matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades. Então, o fluido cósmico universal é a ferramenta de Deus. Mas daí tem um outro conceito importante, que é o fluido vital. O fluido vital, também chamado de princípio vital, é uma forma modificada do fluido cósmico universal. E ele é o elemento básico da vida. Lembra lá? Quando o corpo morre, ele fica sem o fluido vital. Aliás, o contrário, né? Quando ele fica sem o fluido vital, há o desencarne. Em A Gênese, Kardec assegura que pela morte o princípio vital se extingue. Então, pela morte, o princípio vital se extingue. O princípio vital sai do corpo, ele morre. Aqui vem um outro desenho, mais um organograma, né, que também diz milhões de palavras. Deus, a inteligência suprema, o ser único, né, o fluido cósmico universal, logicamente criado por Deus, e o Espírito. Bem, tudo que existe, é oriundo do fluido cósmico universal. Lembra que o Espírito, de acordo com a sua morada, plasma o seu perispírito usando o fluido cósmico universal daquela morada? E o Espírito é o princípio inteligente do universo? E o fluido cósmico universal dele faz-se as matérias. Então, o corpo, né? O fluido vital dá vida à matéria, o espírito, junto com o perispírito, encarnado em um corpo, forma o ser humano. Então, esse organograma espelha bem isso, né? Mas o Antoine Lavoisier, um químico francês, a lei dele, o princípio que ele criou, né, publicou nas suas publicações, é o seguinte: na natureza
nada se cria e nada se perde. Tudo se transforma. Então, a definição de fluido cósmico universal vem a calhar, provar o princípio de Lavoisier. Ok? Outra coisa é que no mês atrasado o palestrante Kleber Ferreira disse uma parábola contemporânea, ou seja, quando Deus quis fazer os peixes, olhou para o mar, ou para a água. Quando Deus quis fazer a flor, olhou para a terra. Quando Deus quis fazer o homem, o espírito, olhou para si mesmo. Por isso somos uma centelha divina. Por isso o espírito é o princípio inteligente do universo. O espírito é criado por Deus com essa inteligência. Né? Então aqui a gente vê, né, que tudo que existe na Terra é feita baseado no fluido cósmico universal. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, Deus criou o espírito simples e sem conhecimento, destinado à perfeição. Então Deus criou o espírito simples, sem conhecimento, mas com a capacidade de inteligência, que é o princípio inteligente, destinado à perfeição. Então isso aqui mostra um resumo do legado deixado por Allan Kardec. A codificação kardecista, né? Bom, agora nós podemos falar sobre pensamento. Feito esse contexto, né, para nós nos embasar em mais entendimentos sobre o pensamento e suas consequências. Algumas definições de pensamento. Pensamento e pensar são, respectivamente, uma forma de processo mental ou faculdade do sistema mental. Também, pensamento, pensar, permite aos seres modelarem sua percepção do mundo, nos permite modelar a percepção do mundo ao redor de nós e com isso lidar com ele, né, com a percepção de uma forma efetiva de acordo com suas metas, planos, desejos. Então, o espírito, né, o pensamento que nós fazemos, criamos, nos permite criar metas, fazer planos de acordo com nossos desejos. Exemplo, mês que vem, mês de férias escolares, embora tenha pandemia, mas é. Então, nós pensamos em fazer um passeio de férias com a família no litoral, por exemplo, é uma meta nossa. Saiu do nosso pensamento. Vamos ter que planejar isso. Vamos de carro? Então temos que adequar o nosso carro, freios, parte elétrica, pneus, etc., para que façamos uma boa viagem. Locais de paradas, onde vamos ficar na beira-mar, preparar-se a pousar, ou seja, tudo é feito pelo pensamento. Nossas metas que são planejadas de acordo com nossos desejos e são executadas. Então, o pensamento é tudo isso. Também, o pensamento é considerado a expressão mais palpável do espírito humano, pois através de imagens, veja bem, imagens, pensamento, imagens e ideias revela justamente a vontade deste. Então, o espírito, através de imagens, revela a sua vontade. Guardem esse tema, né? Imagens, pensamento, imagens, vontade. Ok? Eu vi um quadro aqui nas pesquisas, achei esse quadro interessante e quis colocá-lo aqui. Nós somos consequência do que pensamos. Então, cuidemos de nossas ações, nossos pensamentos, porque elas se tornam hábitos. Pior, né? Ou melhor, depende do pensamento. Cuidemos de nossos hábitos, porque eles se tornam nosso caráter. Então, o nosso caráter somos nós que o fazemos.
as pessoas não veem, aquele é um bom caráter, aquele é um mau caráter, aquele lá não tem posição. Então, nós é que formamos o nosso caráter. Então, muito cuidado com os nossos hábitos, né? Termos hábitos saudáveis. Qual a força do nosso pensamento? Podemos imaginar? Todos nós aqui já lemos algumas coisas sobre qual a nossa capacidade, né? Não tem aquele que a fé remove montanha? Pensamento. Como devemos utilizar os nossos pensamentos? Aí que está a chave. Como utilizar os nossos pensamentos? Todos nós temos que estar sempre checando os nossos pensamentos. O pensamento, já sabemos, né, que é um atributo do espírito, que é o ser pensante, que é a inteligência do universo. E pensamento é energia. Quando pensamos, estamos emitindo energia. Lembra nós, os nossos filhos, os nossos netos, quando vai fazer um concurso ou estudar para o vestibular, o tanto que eles têm que estudarem, mas depois começa a cansar. Aí os médicos, os psicólogos recomendam, vocês têm que estudar muito, mas têm que descansar, ter um momento de descanso, dormir bem, tomar vitaminas, etc. Por quê? Porque pensar gasta energia, certo? Além disso, o pensamento é uma onda eletromagnética com características físico-químicas, segundo André Luiz em Gênesis. Então, o pensamento emite energia e emite imagens. Já pensaram? Nós emitimos energias, nossos pensamentos, e emitimos imagens. E através do pensamento estamos a todo momento plasmando imagens fluídicas. Usando o quê? O fluido cósmico universal. Neste momento, todos nós estamos pensando em alguma coisa e plasmando imagens. Isso é afirmativa, né? Uma afirmação. Eu estou conversando com vocês, tenho mais dificuldade em pensar outra coisa, mas mesmo assim ainda perco alguma coisa por vir alguma coisa no meu pensamento. Agora vocês que estão assistindo aí, com certeza algum já pensou, nossa, esqueci de pagar o boleto hoje à tarde. Tem que anotar aqui para pagar amanhã. Ou amanhã eu tenho que fazer tal coisa. Quer dizer, vem outros pensamentos em nossa cabeça. E com isso estamos fazendo o quê? Plasmando imagens. Será que ninguém está vendo essas imagens que estamos produzindo? Ninguém? Tá aí, né? Então, nós plasmamos imagens de todos os nossos pensamentos. Então, nós somos fuxiqueiros de nós mesmos. Não tem como esconder nem nossos pensamentos. Tudo que a gente fala, estamos gerando energia, ondas físico-químicas e plasmando imagens que o mundo espiritual pode ver essas imagens. Os médiuns videntes podem ver essas imagens. Então, nada é escondido nem do que a gente pensa. Não é isso? Será que os espíritos ou os médiuns videntes podem ver as imagens produzidas pelos nossos pensamentos? Com certeza podem, né? E tem, se for pensamento do bem, ótimo, né? Mas se for pensamento que leva para situações não éticas. Agora eu pergunto para todos vocês, para nós, você consegue parar de pensar alguma coisa? Não consegue. O que nós atraímos com nossos pensamentos? Não é difícil de pensar, né? Se você quer assistir na televisão um canal de música clássica, você vai sintonizar onde tem música clássica. Se você quer ver futebol, onde tem futebol. Se você quer ver uma novela,
por aí vai, né? Então, o que nós atraímos para sintonizar conosco, com os nossos pensamentos? Imagina, né? Alcoólatra. Alguns exemplos. Alcoólatra. O cara é alcoólatra. Chegou em casa ontem à noite, bêbado igual a cabaça, né? Aí a patroa dá um sabão nele, ele garante para ela que não vai beber mais. E fala, pelo amor de Deus, esconde essa garrafa de pinga que eu não quero ver essa garrafa de pinga, não. Aí ela, naturalmente, que esconde, né? Aí no outro dia ela acorda, já acorda com um pensamento da garrafa de pinga. Já está plasmando do seu lado uma garrafa de pinga no ponto. Mas aonde está a garrafa de pinga? Só que quando ele pensa isso, já vem os canudinhos, né? Intuir, soprar para ele onde está escondida a garrafa de pinga. Ele acha num estalar dedos. Assim, é o pensamento atraindo quem? Pessoas para ajudar no que ele está pensando. Na sua meta, planejando o desejo dele. Lembra? Metas, plano, desejos. Pensamento, metas, planejar, desejo para ser alcançado. E o sexual com as suas taras? Mesma coisa. Ele vai, se ele tem essas taras, ele vai estar pensando nisso e vai ter os coleguinhas que vêm sintonizar com ele e ajudar ele a concluir esse intento. Consumidor de droga, né? Ele está querendo abandonar a droga. Já deitou, rezou pelos pensamentos positivos, pela determinada droga, acordou, nem dormiu direito, acordou pensando na droga. E pensando, onde eu vou roubar a droga agora, nessa hora? Aí já vem os canudinhos, né? Os obsessores, já intuindo para ele onde tem a droga. Ou até já manda um outro fornecedor vir encontrar com ele. Então tudo é conspirado ao favor dele conseguir o intento de ter a droga. Por quê? Porque está plasmando imagens nesses pensamentos. Fumante, a mesma coisa, né? Psicopata. Temos exemplos claríssimos em Goiás, né? Aquele assassino em série, Tiago, se não me engano. Você acha que ele agia sozinho? Ele pensava, tinha as metas, fazia os planos e acontecia o desejo dele. Mas não estava sozinho. Com os seus pensamentos de psicopata, ele atrai para si uma pleiade de espíritos do mesmo nível dele, com a mesma intenção. Aí ia ajudar ele a fazer isso até com uma eficácia. De tal forma que a polícia dificilmente encontrou ele. Encontrava quem era, né? Atitudes compulsivas, a mesma coisa. E outras condições que a pessoa tem que, com pensamentos nessas compulsões, nesses desvios psicológicos, né, vai conseguir parceiros para conseguir os seus intentos, em função dos seus pensamentos, de plasmar imagens. Bom, baseado no que já comentamos até agora, o que vocês imaginam que podemos fazer com a nossa saúde através dos nossos pensamentos cotidianos? Segundo André Luiz, a maioria das doenças que a humanidade adquire é em função dos pensamentos maléficos. Eu gostaria nesse momento aqui que eu peguei busquei informações, né, em livros, do Google, mas pode ser que eu esteja falando coisa errada, então não seja a coisa certa, né? Então estou aberto a críticas depois para melhorar esse conhecimento que eu adquiri com essa pesquisa. Não foi uma tamanha pesquisa, mas busquei informações que pode ser que não sejam fiéis, né? Mas segundo André Luiz, o que eu percebi, a maioria das doenças que a humanidade adquire é em função dos pensamentos maléficos. Aliás, André Luiz, né, ele, enquanto encarnado, ele tinha um problema de gula, né, o que levou a problemas sérios de saúde.
Qual será a consequência dos nossos pensamentos não saudáveis? O que devemos fazer para evitar pensamentos maléficos? Então, esse é o caminho, né? Para que ele fique saudável, para que não adquira doenças, é ter bons pensamentos. Por quê? Lembra aquela imagem? Espírito, perispírito, corpo. Então, o espírito é o pensante, é a inteligência, mas o que ele pensa de negativo, através do perispírito, pode afetar o corpo físico. Então, o que devemos fazer para evitar pensamentos maléficos? Nós sabemos, né, que o ser pensante é o espírito. O perispírito faz a ligação espírito-corpo. Essa imagem, voltando a essa imagem, né? Espírito, perispírito, corpo. O espírito é o pensante, é a inteligência. É que gera imagens usando o fluido cósmico universal. E aí vai atrair pessoas do seu mesmo nível de pensamento. E isso pode afetar o corpo. Mas, na verdade, nós podemos fazer a medicina preventiva com os nossos pensamentos. Porque o corpo é o depósito das energias geradas por nossos pensamentos. Se o corpo é o depósito das energias geradas por nossos pensamentos, então nós podemos, na verdade, nós podemos fazer medicina preventiva com os nossos pensamentos. Concordam? Então, nós podemos ser o curador das maioria de nossas doenças. Talvez não o curador, depois de doente, curar, né? Como disse o Siloé na palestra passada, que existem muitos curandeiros e curandeiros, né? Mas nós podemos fazer a medicina preventiva para não adquirir as doenças. Então, poderemos ser o curador precoce da maioria das nossas doenças, ok? No mínimo, né? E depois também, se você tem um caminho ruim, depois volta a seguir um caminho correto, com certeza você vai ter benefício em sua saúde. Melhorias, né? Portanto, temos potencial para sermos médicos da maioria de nossas doenças, principalmente preventivamente. Qual a fórmula que temos disponível para prevenir essas doenças? Temos a fórmula. E vou mostrar para vocês agora. Para todos nós. Todos nós temos ao alcance essa fórmula de prevenir que o nosso corpo fique doente. Pois o nosso sistema imunológico funciona diuturnamente para combater as doenças invasoras. Isso já é inerente ao nosso sistema. Quando Deus fez o espírito, perispírito, com o corpo humano, o ser humano, ele já preparou esse sistema imunológico. Então nós já temos esse sistema pronto, combatendo doenças. Nós é quem sobrecarregamos esse sistema imunológico. Mas se alimentarmos o corpo com pensamentos nocivos, estaremos fragilizando nossas células, que é onde fica o fluido vital. E, neste caso, estaremos enfraquecendo o nosso sistema imunológico. Já imaginaram? Nós mesmos é que fragilizamos o nosso sistema imunológico, desde a célula do átomo, desde o fluido vital do átomo, da célula que forma os órgãos que formam o corpo humano. E, neste caso, estaremos enfraquecendo o nosso sistema imunológico. Aí eu achei um quadro também, que eu achei interessante colocar nesse momento aqui. Me conhecer bem, sabendo sobre quais são as minhas habilidades e aprimorá-las. Quais são as dificuldades e superá-las. Então, nós temos sempre que fazer uma reforma íntima, né? Para saber quais são nossas fragilidades e superá-las. Quais são nossas habilidades positivas e aprimorá-las. Isso a gente faz dia a dia, toda noite ou toda manhã, fazendo uma reforma íntima, né? O que eu fiz ontem que eu posso fazer amanhã? Certo?
Sempre ver no dia que se inicia a oportunidade para vivê-lo da melhor forma possível dentro dos princípios éticos e de boa conduta. Procurar sempre ter pensamentos e sentimentos altruístas. Ter sempre muita fé e confiança em Deus. Então isso fecha o quadro aqui de como viver o dia a dia, né? Então, é imprescindível cuidar do corpo físico, cultivar bons pensamentos e sentimentos e praticar o bem sempre. Então, esse é um remédio. Esse é um remédio. É imprescindível cuidar do corpo físico, porque já tem o sistema imunológico. Mas se nós o enfraquecemos com nossos pensamentos, com atitudes, ele vai enfraquecer. Então, cuidar do corpo físico é o quê? Ter bons pensamentos, praticar, cultivar bons pensamentos e sentimentos e praticar o bem sempre. Esse é o remedão para termos um corpo físico saudável. Até eliminar doenças, certo? Que nós mesmos criamos. Agora, o remédio que dispomos para a grande maioria de nossas doenças não custa nenhum dinheiro. E depende exclusivamente de nós. Eu dependo de mim, você depende de você para curar ou melhorar ou minimizar a maioria de nossas doenças. E não custa caro, não custa dinheiro, não custa nada. Só custa pensamento, vigiar. E este remédio, Jesus nos ensinou e vem sendo reverberado desde os evangelistas e praticamente por todas as religiões. O amor. O amor é o grande medicamento, é a grande finalidade da nossa existência. O palestrante Tarsila Leal disse que devemos fazer ações de ajuda ao próximo em todos os sentidos. E isto tem empresas com a pandemia que estão fazendo, ajudando milhares de famílias carentes. Então, orai e vigiai. Sabemos disso, né? Precisamos praticar. E praticar não é só orai e vigiai, né? Orai e vigiai, sim, sempre. Mas praticar a lei do amor, como Jesus nos ensinou. É muito importante praticar a lei do amor, né? Ações são feitas pelo nosso CEB, né? Para ajudar as famílias. Temos a biblioteca que recebe pessoas necessitadas, que são ajudadas. Temos a nossa sopa agora em plena atividade, né? Que precisa de ajuda de todos nós. Então, nós temos como fazer essa prática, né? Praticar a lei do amor como Jesus nos ensinou. E eu agora gostaria de terminar essa apresentação com a leitura de um trecho que é anexo do livro Livros de Esperança, do Vanderlei Soares de Oliveira, pelo espírito Hermans do Fux. É o seguinte, o anexo, né? Foi escrito pelo Cícero Pereira, trecho extraído da mensagem Atitude de Amor, inserida na obra Seara Bendita. O texto é o seguinte, está lá no anexo desse livro, Livros de Esperança. Assim, todos nós, aqui hoje reunidos, estamos convocados a cerrar esforços continuados ao programa renovador de nosso abençoado movimento espírita, com vistas a ampliar na humanidade a mensagem de esperança e libertação trazida por Jesus e explicada com lucidez pelo trabalho de Allan Kardec. Estamos em campanha. Campanha pela unificação com o amor. Campanha pela renovação das atitudes. Temos um problema na seara, as más atitudes. Temos uma solução para a seara,
novas atitudes. Seja essa a nossa campanha do bem pelos tempos novos a que todos somos chamados. Assim seja. Boa noite a todos. Muito obrigado. Queremos agradecer, seu Jeová, por ter colaborado conosco nessa reunião, pelas palavras, pelos ensinamentos. Muito obrigada, seu Jeová. Agora a gente vai passar para a segunda parte da nossa reunião, que é o passe e a fluidificação das águas. E nessa noite a gente vai contar com a colaboração do nosso companheiro Dorival. Então, Dorival, você está com a palavra para fazer o passe e a fluidificação das águas, por favor. Vamos passar para a terceira parte do nosso trabalho dessa noite, que é o trabalho do passe. Vamos todos nós rogar aos benfeitores espirituais que nos amparem neste momento e ao Mestre Jesus, com a sua bondade infinita, que todos nós possamos ser amparados pelos amigos espirituais nesses momentos difíceis que estamos atravessando desta grande pandemia. Queremos pedir aos nossos companheiros que quiserem fluidificar as suas águas, que as coloquem sobre a mesa. E com certeza os espíritos benfeitores irão impregná-las com seus fluidos curadores. Ó Divino Mestre Jesus, neste momento que estamos passando por esta grande regeneração, nós vos imploramos a vossa misericórdia. Permita que vossos benfeitores espirituais possam derramar por toda parte a paz, a esperança e a fé. E que nós possamos, com muita força, muita coragem, vencermos essa grande provação. Queremos rogar para os hospitais, onde estão internados nossos irmãos vítimas dessa doença. E eu particularmente peço para minha cunhada, que se encontra em um leito de uma UTI em estado grave, que as vossas bênçãos, amado Mestre Jesus, possam se estender a todos eles. Esteja feita a tua vontade. Queremos pedir também para todos os habitantes do nosso orbe, para o nosso país, para as autoridades constituídas, enfim, para os lugares onde houver sofrimento, que a vossa luz se faça presente, ó Mestre Jesus. Prece a Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de bondade e justiça, pelo nosso Senhor e Mestre Jesus, evocando o teu servo, dileto Bezerra de Menezes e suas legiões de trabalhadores. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, proporcionando a cura daqueles que se façam merecedores, confortando aqueles que tiveram suas próprias expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer o teu desígnio, assistindo a todos quanto apelam para o teu infinito amor. Jesus divino, portador da luz e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles em que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faz do Dr. Bezerra divino modelo. Através de tuas equipes consoladoras, de teus espíritos servidores, a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Abnegados espíritos, médicos do além, obreiros do Senhor, derramai a cura sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que os seres, tanto os encarnados quanto os desencarnados, tornem-se amigos da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do nosso irmão maior, Jesus Cristo. E com esta prece,
queremos pedir aos amigos espirituais que nos amparem, que nós possamos, na próxima oportunidade, estarmos aqui mais uma vez para estudarmos os Evangelhos do Mestre Jesus. Muito obrigado, que assim seja. Agradecemos ao Dorival pela colaboração no passe, uma parte do nosso serviço muito importante, né? Que as pessoas, principalmente nesse momento de pandemia, precisam muito de receber esses fluidos salutares. Todos nós precisamos muito desses fluidos salutares, desses fluidos vitais, que o passe traz para a gente. Muito obrigada, Dorival. Agora, a gente está chegando já no final da nossa reunião. Queremos agradecer muito a espiritualidade amiga que nos assiste todos os dias, mesmo estando fora da nossa casa espírita, mas sabemos que a espiritualidade está sempre nos intuindo, nos auxiliando, nos permitindo, né, fazer essas reuniões, mesmo virtuais. Então, uma boa noite a todos, que todos possam ter uma semana de muita alegria, de muitas satisfações, de muita tranquilidade. E agora a gente vai pedir o Esdras para fazer a prece final e encerrar a reunião. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Boa noite, meus irmãos. Caminhando para o final do nosso encontro semanal, vamos agora fazer a nossa oração final. Mestre Jesus, espiritualidade amiga, grande Pai amado, estamos aqui passando por esses momentos, mas acima de tudo estamos tentando ser resilientes, crescendo, amadurecendo e cada vez mais entendendo os desígnios do Senhor. Nos colocamos nas Tuas mãos. Senhor, pedimos que o Senhor nos dê orientação a cada dia. Venha nos fazer com que possamos crescer em sabedoria acima de tudo, que possamos entender os Teus desígnios como algo que vem nos agregar, fazer com que possamos crescer como seres humanos, que possamos entender um pouquinho mais o irmão, que possamos nos colocar no lugar dele, termos empatia pelas pessoas, que normalmente não é uma coisa ensinada na nossa sociedade. Mas o Senhor se deu essa carga, nos deu porque acreditava em nós. Mestre Jesus, vem estar conosco no restante da semana. A cada um dos nossos irmãos lá do Centro Espírita, do nosso Centro Espírita, venha dar saúde, venha dar sabedoria e venha fazer com que nós possamos, nesse próximo semestre, nos encontrar novamente e fazermos as nossas reuniões que tanto tem feito falta para nós. Senhor, apesar de todas essas dificuldades, estamos tentando aprender a Te agradecer a confiança que nos deste, agradecer cada momento. Estamos tentando, Senhor. Mais uma vez, Te pedimos, Senhor, venha estar conosco no restante da semana e venha fazer com que esses momentos de provação eles sejam atenuados, sejam diminuídos, se assim o Senhor entender. Mestre, muito obrigado. E que assim seja com o nosso desejo. Terminamos a nossa oração com a oração que o Senhor ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E um Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Com essas duas orações, terminamos a nossa reunião de hoje e agradeço a todos os irmãos. Estejam com Deus. Boa noite.